A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia, a Rádio Clube FM. Sua voz é a nossa voz, estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor, se inscreva, deixa seu like, sua opinião, é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre a parábola do o trigo e o joio. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Clube FM, que é 0 operadora 32 99932 7758. Quer falar comigo, utilize a TIM 988012675. O WhatsApp é 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. O valor da prece. A oração é a ponte que nos liga ao plano espiritual. Através dela, encontramos consolo, orientação e força para enfrentar os desafios da vida. Muita paz, muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando da parábola do joio e do trigo. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Então, como nós já sabemos, ele saiu a semear, né? O que nós também podemos fazer sempre, semear a boa semente, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. As imperfeições morais são ferrenhas aos adversários. Quanto menos esperamos, somos envolvidos pelas tramas das próprias imperfeições. Daí a importância do conselho de Jesus sobre o vigiai e orai. Isso é registrado pelo evangelista Mateus, capítulo 26, versículo 41. Mencionamos com muita frequência que os inimigos exteriores são os piores expoentes de perturbação que operam em nosso prejuízo. Urge, porém, olhar para dentro de nós, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles que não nos podemos afastar facilmente, por se nos alojarem no cerne da própria alma. São os processos obsessivos, difíceis muitas vezes. Estamos comprometidos exatamente pela maneira de pensarmos, né? Dentre eles, os mais implacáveis são o quê? O egoísmo, que é a maior chaga da humanidade, que nos tolhe a visão espiritual, impedindo vejamos as necessidades daqueles que amamos. O orgulho, né, que é o filho do egoísmo, que não nos permite acolher a luz do entendimento. A vaidade pessoal, que nos sugere superestimação do próprio valor. O desânimo, que nos impede aos princípios da inércia. A intemperança mental, que nos situa na indisciplina. O medo de sofrer, que nos subtrai as melhores oportunidades de progresso, e tantos outros agentes nocivos que se nos instalam no espírito, corroendo-nos as energias e depredando-nos a estabilidade mental. Então, quando Jesus fala do inimigo, esses são os verdadeiros inimigos.
As pessoas ficam presas, né, a essa criatura folclórica, né, ou mitológica, do tal demônio, do inimigo. O inimigo está dentro de cada um de nós. São as imperfeições que eu acabei de citar. Orgulho, o egoísmo, vaidade, a cupidez, são os inimigos internos que nós temos que vencer. Quer conhecer seu verdadeiro inimigo? Olhe no espelho, porque normalmente é você mesmo. Tem que vencer a si próprio, que é a maior dificuldade de cada um de nós. É importante estarmos atentos, porque as investidas do mal, alheias ou próprias, não marcam hora, surgem subitamente. O joio, caracterizado pela erva daninha, representa a ação contrária ao bem. Semeando quando estivermos desatentos, dormindo, pode gerar resultados funestos. O homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro. Julga os aspectos de fora pelo que sente. Examina os sentimentos alheios. Daí o imperativo de grande vigília para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Aí volto a falar novamente que Jesus nos chama a atenção. Vigiai e orai para não cair em tentação. Observe que ele fala vigiar primeiro, orar a seguir. Porque quando vigiamos os pensamentos, evitamos, né, dessas sugestões de imperfeições na nossa vida. A frase, e semeou joio no meio do trigo, tem significado específico. Jesus poderia ter escolhido outra semente, que não o joio, para ilustrar o adversário do bem. O joio, porém, é uma erva daninha, que se parece com o trigo e que se desenvolve no meio dele. Assim também acontece na vida. Encontramos ações infelizes ao lado de sublimes realizações humanas. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo, ou seja, deixa que o trigo cresça ao lado do joio, porque se cortarmos um, podemos cortar o outro, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Muitas vezes é melhor deixar que a pessoa, mesmo incompreensiva, fique ali ao seu lado, colhendo frutos da sua própria semeadura, né? Mas você tem a oportunidade de auxiliar. O mestre nunca se subtraiu às oportunidades de crescimento e santificação do homem, e nesse sentido o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Nós sabemos que o bem sempre vencerá o mal, e sempre venceu em todas as épocas. A luta da vida, como processo educativo, nos oferece contínuas oportunidades para semearmos o bem, evitando o mal, empenhando-nos nesse propósito. É comum termos que enfrentar padrões menos edificantes da própria personalidade que surgem no caminho como poderosos adversários. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com a base na iluminação e na misericórdia. O tempo é a bênção do Senhor. Age devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. Então, as bênçãos do Senhor estão sempre conosco. Por mais que nós nos afastemos do Criador, de Jesus, da espiritualidade, estamos sempre sendo vigiados, né, de perto pelos benfeitores, principalmente aquele protetor espiritual direto, que nós chamamos de anjo guardião, que a Igreja Católica chama de anjo da guarda. Nunca nos abandona, até porque lá na erraticidade ele já se comprometeu a nos auxiliar. Por mais que dispersemos, estão sempre tentando nos intuir. Muitas vezes nós não percebemos exatamente pelo afastamento, mas basta que resolvemos a voltar, pedir auxílio e apoio, que eles estão ali a nos auxiliar. Por isso que o Cristo disse: vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Porque Ele está sempre disposto a nos auxiliar, desde que nós também nos predispomos a isso. Porque não adianta você também tentar ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, né? Mas a partir do momento que ela resolva, pode ter certeza que
tanto os encarnados quanto os desencarnados de bem vão tentar auxiliá-la. A luta da vida como processo educativo nos oferece contínuas oportunidades para semearmos o bem evitando o mal. Jesus, porém, manda aplicar os processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se também já li. O texto de Mateus nos fala que após a semeadura do joio, o inimigo retirou-se. Percebemos assim que em todos os acontecimentos infelizes e decorrentes da invigilância ou da insinuação de forças inferiores, o mal opera às escondidas, instaurando o processo de desarmonia. O agente causador da perturbação retira-se, observando à distância os efeitos. Portanto, contemos sempre com o Senhor Jesus, que está sempre disposto a auxiliar-nos. Antes das devastações do mal, apoia o trabalho que objetive o retorno ao bem. Onde haja desastre, auxilia a restauração. Se a maldade enodoa essa ou aquela situação, faz o melhor que possas para que a bondade venha a surgir. Então, meus queridos irmãos, procuremos sempre o auxílio do alto. Deus, Jesus, estão sempre dispostos a auxiliar-nos. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no campo da boa semente? Por que tem então o joio? Ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixais crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atacai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Na natureza não há saltos evolutivos. Semeia-se, germina-se, cresce e frutifica. O mesmo ocorre com o bem e o mal. Quem planta, colhe a seu tempo, segundo a qualidade da sua semeadura. Toda semente semeada irá crescer e frutificar, cedo ou tarde. Por esse motivo, devemos ter cuidado com nossos pensamentos, palavras, gestos e ações, pois receberemos da vida aquilo que nós oferecemos a ela. Nem sempre, todavia, conseguimos perceber a presença do mal, sendo necessário, então, que este cresça para que possa ser enxergado. Por essa razão, nos alerta Jesus: quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Vemos assim que no plano evolutivo, onde nos situamos, é preciso que o bem esteja ao lado do mal, não somente para que possamos exercitar a capacidade de discernimento entre um e outro, mas permitir que os bons exemplos ajam sobre o mal, tornando-o melhor. A parábola nos relata que os servos, surpreendidos com a presença do joio no meio do trigo, indagaram ao Senhor se deveriam arrancá-lo. A orientação que o Senhor lhes ofereceu foi sábia. Não, deixai-os crescer juntos até a ceifa. Analisando esse trecho do registro de Mateus, percebemos que os servos citados são os trabalhadores da seara divina. O pai de família é Deus, o Criador Supremo. Nesse sentido, os servos são instrumentos utilizados por Jesus, o semeador da boa semente, nas múltiplas expressões de serviços existentes em sua seara bendita. Metaforicamente, os servos podem ser entendidos também como mãos operantes ou inteligência sublimada, subordinados ao ditames da lei de amor. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zona de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muito operários ao Senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não segue além do cultivo de certas flores, recua à frente dos pântanos desprezados, teme os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis
horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. A ceifa expressa o momento final da produção agrícola. No plano individual, trata-se do momento em que a criatura colhe o que cultivou. Gratificados seremos quando os frutos positivos puderem superar na colheita os valores menos felizes, que em vigilância permitiu crescer no transcurso das experiências. Merece destaque a seguinte afirmativa de Jesus: e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio. Observemos que antes da colheita, os trabalhadores eram denominados servos. Por ocasião da ceifa, porém, o mestre os nomeia de ceifeiros. Os segundos são diferentes dos primeiros. Ceifeiros, no conceito geral, são trabalhadores que exercem atividades específicas. São, no contexto interpretativo do ensinamento de Jesus, os cooperadores conscientes, detentores de responsabilidades maiores. O plantio pode ser feito por qualquer um de nós. A ceifa, porém, cabe a tarefeiros sintonizados com as fontes do eterno bem. Essa ceifa, significado especial, considerando o sentido não literal do texto evangélico. O joio, ao brotar, é muito parecido com o trigo, e arrancá-lo antes de estar bem crescido seria inconveniente por motivos óbvios. Na hora de produção de frutos, em que será perfeita a distinção entre ambos, já não virá perigo de equívoco. Será ele, então, atado em feixes para ser queimado. Coisa semelhante irá ocorrer com a humanidade. Aproxime-se a época em que a Terra deve passar por profundas modificações físicas e socialmente a fim de transformar-se num mundo regenerador, mais pacífico e, consequentemente, mais feliz. A seguinte orientação de Jesus define um programa que deverá ser executado pelos espíritos ceifeiros, na ocasião propícia. Por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Chegada a inevitável hora da colheita, o joio, representado pelas lágrimas, dores, amarguras, decepções, desilusões e conturbações, é reunido e expurgado da seara do Senhor, pelo funcionamento natural da engrenagem de quitação dos débitos adquiridos. A lei de causa e efeito, agindo de forma inderrogável, encaminha o ser a novas experiências. O joio reunido em feixes para ser queimado simboliza os momentos de real aferição do aprendizado desenvolvido pelo Espírito. Percebe-se, então, que as dificuldades não vêm isoladas, mas formam quase sempre um conjunto de apreensões e desafios que devemos superar. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usam afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo se agitar em razão de aflições e hecatombes diversos, em gritos de alarme e socorro, como se estivesse nas sombras de naufrágio inexorável. O último ensino de Jesus, mas o trigo, ajuntai no meu celeiro, do texto em estudo, mostra que celeiro divino só há espaço para o bem, para o evangelho do reino, representado pela semente de trigo. Praticando o bem, estaremos dando expansão ao que há divino em nós e, em consequência, experimentando a felicidade plena. É imperioso guardar a confiança no Senhor, tendo fé em suas promessas, e contando com a sua proteção, sobretudo nos momentos de sofrimento, em que se faz necessário separar o joio do trigo e aquele que seja atado em molhos para serem queimados. O seguinte cântico, oração de Davi, expressa a confiança no Senhor, concedendo-nos a fortaleza moral para superar os obstáculos que surgem na nossa caminhada evolutiva.
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas num velador, para que entram e vejam a luz. Está claro nesse versículo que pessoas conscientes sabem que todo conhecimento destinado à melhoria moral e intelectual do ser humano não deva permanecer oculto, mas ser amplamente divulgado. A candeia simboliza o instrumento de iluminação, cuja chama alimentada pelo óleo que abastece afasta a escuridão reinante. Do ponto de vista espiritual, a candeia assemelha-se à mente esclarecida e enobrecida de valores morais, que afasta as trevas da ignorância existente na humanidade. Os espíritos superiores não mantêm ocultos os conhecimentos que possuem, mas disponibiliza-os a qualquer pessoa. Mantém-se na retaguarda espiritual quem acredita que conhecimentos superiores destinados à melhoria humana devam permanecer ocultos, em círculos fechados e inacessíveis às massas populares. Por força da lei do progresso, a verdade chega, à medida que o ser humano evolui. Em sua previdência e sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades. É claro que as desvendas, à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para os receber. Elas mantêm de reserva e não sob alqueire. Os homens, porém, entram a possuí-la, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Não pode existir mistérios absolutos de Jesus. Está com razão quando diz que nada há de secreto que não venha a ser reconhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, que um homem ainda pode compreender, lhe será sucessivamente desvendado, em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. A palavra alqueire, citada no texto, é a antiga medida de capacidade, 3,8 litros para cereais e 8 litros para óleo e líquidos, que servia também para guardar a reserva do óleo destinado a abastecer a candeia. Segundo Jesus, a candeia deve ser colocada no velador, o utensílio formado de uma haste de madeira apoiada numa base, tendo na parte superior uma espécie de disco, onde se coloca o candeeiro, candeia ou vela. Colocando a candeia no velador, a luz se espalha de maneira uniforme, facilitando a visão das pessoas. Tais ensinamentos do Mestre dão-nos a entender claramente que as leis divinas devem ser expostas por aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-las, pois sem esse conhecimento, paralisar-se-ia a marcha da evolução humana. Sabemos que nem todos estão predispostos a acolher a luz. Por isso, quem mais sabe, quem mais possui valores morais, deve, com naturalidade, irradiar pensamentos, palavras, ações, atitudes, gestos que atinjam os circunstantes de modo agradável e edificante como chama abençoada. Manda prudência, entretanto, que se gradue a transmissão de todo e qualquer ensinamento, à capacidade de assimilação daquele a quem se quer instruir, uma vez que uma luz intensa demais o deslumbraria ao invés de o esclarecer. Cada ideia nova, cada progresso, tem que vir na época conveniente. Seria uma insensatez pregar elevados códigos morais a quem ainda se encontrasse em estado de selvageria, tanto quanto querer ministrar regras de álgebra a quem mal dominasse a tabuada. Muito bem explicado, Marcos. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A prece. Quando se fala em prece, a imediata imagem que de um modo geral vem à mente das pessoas é a de senhoras idosas ajoelhadas em recintos com pouca luz,
numa cantilena ininteligível. Será que somente os idosos devem orar? Serão somente os deserdados do mundo, os sofredores, os que carecem de oração? Oração é um processo dinâmico de dialogar com Deus. É o elevar da mente para sintonizar com as forças superiores, de lá extraindo novas energias, ideias. Sem fórmulas prontas, deve ser ditada pelo sentimento. É um abrir do coração ao Pai amoroso e bom. Alguns defendem a ideia de que se Deus tudo sabe, não há necessidade de se ficar a pedir. Ele dará às suas criaturas o de que elas necessitam. O que não se dão conta tais pessoas é de que o Pai realmente tudo sabe, tudo vê, mas a prece tem a virtude de abrir os canais mentais a fim de que se possa entender a resposta. É o tornar-se receptivo ao auxílio. Será que a resposta sempre vem? Recordamos o ensino de Jesus. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. A resposta sempre vem. O que acontece é que normalmente não a percebemos, mesmo porque ela nem sempre nos chega do jeito que se espera. A resposta divina, por vezes, é um não. De outras, vem através dos amigos, de uma mensagem, das intuições, e outra vez não nos apercebemos. E o que pedir? Eis outra dúvida. Defendem muitos que somente se deve solicitar coisas para o espírito, jamais coisas materiais. Convenhamos que se vivemos no mundo, necessitamos de algumas coisas materiais. Qual o problema de se rogar pela saúde de alguém? Qual a dificuldade de se pedir auxílio na busca de um emprego digno que nos garanta o sustento da carne? Qual o inconveniente de se rogar a misericórdia divina para a fome que castiga o estômago ou para o frio que tortura o corpo? Contudo, oração não é somente um petitório infindável. Antes de tudo, é louvor. Ao ensinar a orar, Jesus primeiramente louvou o Criador de todas as coisas. Santificado seja vosso nome. E para ensinar a resignação aos planos celestes, estabeleceu: seja feita a vossa vontade. Só depois é que ele direcionou a rogativa. A oração é alimento diário, na alegria e na dor, na saúde e na doença, ante os sucessos ou enfrentando os fracassos. Orar com sinceridade, sabedor que não será pela extensão da oração que ela será melhor ouvida, mas sim pelo seu conteúdo. A melhor prece é a do homem de bem. Orar a Deus, a Jesus, evitando dirigir pedidos a parentes e amigos desencarnados, que poderão não ter condições de atender, o que só lhes aumentará a carga de preocupações. Orar por nós, pelos enfermos, pelos desencarnados, pelos suicidas em especial, pelos que não nos amam. Orar pelos amigos, pois que a prece sustenta. É do Cristo o ensinamento: orai uns pelos outros. Você sabia que a oração em favor dos que sofrem constitui sempre uma valiosa contribuição para aquele a quem é dirigida? Não resolve o problema, nem retira a aflição, mas suaviza a aspereza da prova. E que a oração é sempre um bálsamo para a alma, que se torna medicação para o corpo físico. A oração acalma, equilibra, dulcifica aquele que ora, propiciando-lhe resultados salutares. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, ajude-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honrastes em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem,
permanecendo em ti, tanto quanto permaneces em nós, agora e sempre. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez agradeço a oportunidade e o trabalho na Seara de Jesus. Muita paz, muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.